Reverendíssimo Padre José Aparecido e demais sacerdotes que celebramos esta Santa Missa nesta noite tão gostosa aqui neste local tão gostoso em que já nos reunimos por diversas vezes. E nesta noite queremos confiar nas mãos de Deus este nosso encontro em praça pública, do jeito que Jesus sonhou ir e evangelizar em todos os cantos, também nas praças públicas. E é por isso que estamos aqui. Agradeço ao Padre Aparecido por este convite de poder celebrar convosco nesta noite. Neste tempo de graça, neste tempo da graça de Deus. O tempo da festividade numa paróquia é, acima de tudo, um tempo de graça. Graças ao Deus da vida, pela sua palavra proclamada, pela Eucaristia partilhada e pelo nosso encontro, que é muito gostoso. É graça de Deus, pela graça de Deus que nos reunimos como filhos e filhas para festejar a nossa padroeira, Nossa Senhora da Saúde, celebrar esta liturgia que é sempre muito gostoso nos deixar ensinar por esta palavra que vem do coração de Deus e nos alimentar deste pão da vida. Ao longo destas noites, que o povo de Deus em Igaci já começou a celebrar, nós seremos profundamente ensinados pelo contato pessoal com a palavra de Deus. E nesta noite, como nós acabamos de ouvir, o Evangelho nos apresenta um encontro muito bonito, um encontro, eu diria, transformador. Um encontro de Jesus com um homem surdo e mudo, que lhes apresentaram, levaram até Jesus este homem surdo e que o evangelista faz questão de dizer, ele falava também com dificuldades. Muito importante esse detalhe. Esta mensagem que nos vem do Evangelho nesta noite, minhas irmãs e meus irmãos, ela ecoa, provoca um eco na nossa vida, em nossa alma, em cada um de nós, que devemos buscar na Eucaristia, e viremos ao longo desta noite buscar na Eucaristia sempre este alento de esperança, de fé. E este encontro de Jesus com este homem surdo, e que, como diz o evangelista, também falava com dificuldade, ele é muito provocador para nós. Por quê? Porque trata-se, depois daquela abertura que este povo teve ontem, na abertura da festividade, hoje trata-se da primeira noite. E esta primeira noite, ela quer abrir caminhos para tudo aquilo que vai ser celebrado ao longo das próximas noites. Por isso é providencial este encontro de Jesus com este homem surdo e que falava com dificuldades. Para a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário primeiro a acolhida da palavra.
Esta palavra que deve provocar eco na vida de cada discípulo. E hoje, então, nós somos brindados com este encontro, como que já nos conduzindo também para um encontro. Se este homem doente, ele teve este encontro com Jesus, que atravessou tantas localidades todas estas, localidades de uma pobreza extrema, de uma injustiça extrema, um povo oprimido. Jesus atravessa todas aquelas localidades. O evangelista não cita estas localidades por acaso. É porque Jesus era realmente esta graça do próprio Deus no meio daquele povo. Então, nesta noite nós somos apresentados a este encontro. E nós vimos que o evangelista não relata o nome deste homem. Interessante. E por quê? Ele não relata, não diz o nome. Ele não tinha nome? Claro que tinha. Mas o evangelista, muito cuidadoso, certamente, se ele colocasse o nome, vamos imaginar um nome. Eu vou imaginar um nome que não tem aqui nesta praça. Teodoro, por exemplo. Aqui não tem nenhum Teodoro, né? Ah, tem. Tem um Teodoro ali. Tarcísio, não tem Tarcísio aqui. Tem não. Pronto. Vamos imaginar este Tarcísio que foi curado. Se o evangelista tivesse colocado um nome, a gente vai sempre saber, na minha comunidade tem uma pessoa dessa. Pode ser lá na Boa Vista dos Isidoros, né? Tem este Tarcísio, digamos assim. Ou pode ser lá no Calvário, nós passamos lá no Calvário, né? Lá tem o nome deste aqui, com certeza Jesus estava falando para ele, ou lá na Quixabeira, não? Quem sabe? Ou lá na Lagoa da Pedra, tá. Mas o que o evangelista não diz o nome. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, este surdo, e que falava com dificuldade, segundo o evangelho, pode se identificar com qualquer um ou qualquer uma de nós. E aí o evangelista deixa aberto isto, né? Para a gente dar esse nome. Pode ser Manuel, pode ser José Aparecido, pode ser Duda e assim por diante. Assim. Então ele não dá o nome, porque eu posso ser este surdo que tem os ouvidos cerrados para não ouvir a palavra de Deus. E que pelo fato de eu não ouvir esta palavra dele, eu também tenho dificuldade para falar sobre esta palavra. Então o discípulo, a discípula, tem que ser curado desta surdez e desta mudez. E é para isto que nós viemos aqui nesta primeira noite, porque nós precisamos ser curados e curadas desta surdez. E para isso, nosso Senhor usa um termo na sua língua, efatá. Mas os evangelistas, logo os tradutores já nos dizem que significa abre-te. Abre-te, ouvido surdo, ouvido que está cerrado, a acolher a palavra de Deus. É necessário então ser curados, todos nós, também o bispo, sermos curados da surdez que nos impede de ouvir e, consequentemente, de acolher esta palavra tão bela de nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
É este o nosso propósito nesta primeira noite. Cada um de nós vamos fazer o propósito de escutar de Jesus esta palavra. Abre-te o teu ouvido. Abrir nosso ouvido. E aí nós vamos suplicar a nossa padroeira, Nossa Senhora da Saúde, que interceda para que os nossos ouvidos não estejam atentos apenas para os ruídos do mundo. Nestes dias, enquanto o povo de Deus em Igaci celebra a festividade da sua padroeira, pelo mundo afora sabemos que haverão muitos ruídos que poderão impedir as pessoas de ouvir a verdadeira palavra. Então, peçamos a Nossa Senhora, este é o nosso primeiro propósito nesta noite, de suplicar a Nossa Senhora da Saúde que nos ajude para que os nossos ouvidos não estejam tão somente atentos a estes tantos ruídos que nos impedem de ouvir aquilo que Deus quer, mas a voz mansa deste Deus que nos chama à fraternidade, que nos chama à vida fraterna, né? Para sermos filhos deste Deus e filhos desta mãe. Portanto, nosso primeiro pedido a Nossa Senhora que nos cure da nossa surdez. Também o nosso coração, que em meio às lutas diárias do nosso cotidiano, o cansaço, dê lugar à confiança, que o coração de cada um de nós, que já começamos a celebrar este tempo festivo, se prepare para acolher o próximo e acreditar que dias melhores sempre florescerão. Então, nestes dias, prepare o nosso coração, porque aqui neste lugar é lugar de acolhida. Que cada um possamos acolher uns aos outros e juntos, como disse o Papa Francisco, acolhermos o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Também a nossa voz. Cure nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa voz. Porque aquele doente também falava com dificuldade. Que nossas palavras, não só nestes dias de festa, mas por toda a nossa vida, sejam palavras que produzam cura. Palavras que produzam cura. Palavras que provoquem a cura no coração das pessoas. Tem palavras ruins que não deverão ser pronunciadas por um filho de Nossa Senhora da Saúde. Então, a nossa súplica é essas três coisas: que cure os nossos ouvidos, cure o nosso coração e cure a nossa voz. Só essas três coisas que eu peço hoje. Não é eu que peço, mas é o Evangelho que nos pede. Eu estou só transmitindo para vocês. Cuidado com as palavras que nós iremos usar neste tempo de festividade. Aqui na praça, na celebração, sim, claro. Mas também lá em casa, no trabalho, na nossa vida. Oxalá nós aprendamos com esta palavra, que a palavra que nós deveremos dirigir no cotidiano das nossas vidas deverão ser sempre palavras que edifiquem, palavras que transmitam paz, palavras que transmitam comunhão, partilha, confiança, e não ao contrário disso. Num tempo
onde o ódio veicula através do mundo das redes sociais e do voo repentino da internet, cuidado com as palavras que nós pronunciamos e também aquelas palavras que nós digitamos nesses aparelhinhos que nós carregamos nas mãos e no bolso. Eu ia dizer tecla, né? Mas não é mais tecla, é digitar, né? Então vivemos nessa época. Então cuidado com as palavras que nós vamos pronunciar aqui, em casa, com a família, entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, no trabalho e aqui, nesse espaço de comunhão que é esta praça tão bonita. Então, meus irmãos, ouvido, coração e palavras, tudo dentro do Evangelho de hoje. Jesus não curou aquele homem à distância. Nós vimos que ele o tocou, se aproximou e tocou. Assim é a fé que celebramos nestes dias. Um encontro real com nosso Senhor. Que seja assim, estas noites, um encontro real com nosso Senhor. A mãe de Jesus, sob o título de Nossa Senhora da Saúde, nos lembra que o cuidado de Deus alcança tanto o corpo quanto o espírito, quanto a nossa alma. Ela é a mãe que nos toma pela mão e nos conduz ao seu filho. Este que faz bem todas as coisas. Minhas irmãs e meus irmãos, a festividade de nossa padroeira não seja apenas um ato tradicional, um ato de tradição do povo de Deus em Igaci. Não pode ser, pois seria muito mesquinho de nossa parte, né? Dizer, esta festa tradicional é mais que isso, que seja, acima de tudo, um momento de renovação da nossa alma, da nossa fé, da nossa esperança, que cada oração aqui feita por nós, pelos devotos, por aqueles que virão, que cada ladainha, que cada palavra proclamada, que cada hino cantado, que cada prece feita nestas noites, seja um verdadeiro hino cantado ao coração de Deus, que transforme de fato em forças para enfrentar o desafio da nossa vida. Tudo isso transformado em graças à nossa vida. Porque nós somos um povo de fé. O povo de Deus em Igaci é um povo de fé. Eu digo isto porque eu convivi convosco há poucos dias e andei estas tantas comunidades e posso dizer que é um povo de fé, que a saúde que rogamos à nossa padroeira seja então uma graça para cada família, para cada filho desta paróquia, que residem ou aqueles que estão longe daqui, que gostariam de estar aqui. Que o Efatá de Jesus abra caminhos de fé, abra caminho de esperança e paz para o povo de Deus em Igaci. Tudo Ele tem feito bem todas as coisas, é isto que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Minhas irmãs e meus irmãos, comprometamos-nos então com o Filho de Nossa Senhora, né? Ela nos convida, nos convoca para estar aqui formando esta igreja em praça pública, mas é Ele que é a palavra viva do Pai. Que então nossos ouvidos, nosso coração estejam bem abertos, efatá, que sejam abertos para poder
acolher aquilo que Ele vai continuar a nos dizer por todas essas noites aqui nesta praça bela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.